Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, combinado? E é para avisar vocês também que a Caixa Gato está esgotada, ok? Por isso que eu falo, ó, corre e garante a sua. Beleza? Agora só se tiver alguma desistência, alguma coisa do tipo, aí se tiver alguma coisa assim, aí o Matheus já libera e eu aviso para vocês que tem uma ou duas caixas disponíveis, tá bom? Então fiquem agora aguardando o tema da caixa de setembro, ok? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. As almas na beira do rio. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados. Sou eu, a fulana, a moça que mandou o relato Uma Oferta Feita em Sonho, lido ao vivo no dia 28 de julho deste ano. Confesso que eu fiquei emocionada pelo meu relato ter sido lido por você e triste, pois a versão mais completa que eu mandei algum tempo depois não ter sido selecionada para leitura. Mas tudo bem, erro meu por ter sido afobada. Então, é complicado quando manda um, depois manda outro, às vezes com título, a gente fica, às vezes a gente se perde aqui também, não é? Então, primeiro, pensa, assim, organizar bem ali, porque aconteceu, tem outras pessoas que às vezes mandam os relatos assim também. Manda um e depois manda outro e-mail falando, mas tem mais uma coisa para acrescentar, sabe aquele relato? Tem tal coisa, tal coisa. Já teve gente que já mandou mais de 3 e-mails para complementar a primeira história, mas aí fica complicado, entendeu? E aí nesse caso acabou passando, porque geralmente quando a gente vê que acontece isso, a gente ignora o primeiro relato e conta só aquele onde tem a atualização, vamos dizer assim, né? Mas às vezes passa, e acho que acabou passando nesse caso. Bom, mas vamos continuar aqui, vamos ver este relato aqui, ó. O relato que eu tô enviando agora não é meu, e sim do meu noivo, que aqui eu vou chamar de Fofinho. Sim, aquele mesmo com o qual eu estava tendo problemas no relacionamento. Na época éramos namorados ainda, e apesar das divergências e da minha decisão de querer jogar a toalha, ele persistiu e não deixou que as coisas fossem por água abaixo. Esse ano completamos 8 anos juntos, e mais bem do que nunca, e melhor do que nunca, né? Digamos assim. Assim como minha mãe e minha avó, o Fofinho também é médium. É impressionante como eu tô cercada por esses seres únicos. Sua capacidade de ver o mundo espiritual chega a ser coisa de filme de super-herói. Desde criança, ele sempre teve o dom para ler as pessoas, saber o seu humor, uma intuição forte do que se passava pela cabeça das pessoas, ou do que se passa pela cabeça das pessoas, às vezes enxergando o passado delas, inclusive. Além da maneira peculiar de como ele vê a aura de alguém. Em vez de enxergar cores, ele sente cheiros. Ele diz que quando me conheceu, considerou-me a pessoa com o cheiro mais doce com quem ele já esbarrou na vida, como se eu fosse feita de puro amor. Poderia pensar que isso é uma historinha inventada para me conquistar na época, né? Mas ele me confessou isso não tem nenhum ano. Eu fiquei impressionada e boba, né? Eu choro, acho que é isso. Choro e meu coração palpita só de lembrar dele falando isso. Eu amo muito aquele velhinho ranzinza de 25 anos. Velhinho de 25 anos. Enfim, apesar do dom impressionante, nem tudo são flores, né? Como eu já falei, isso é algo que o acompanha desde sempre. Dos 4 aos 11 anos de idade, ele viveu com a mãe, com a irmã e com o padrasto. Nessa época, o padrasto dele vivia viajando pelo interior do Pará, trabalhando como eletricista de uma companhia de agora eu não me lembro o que era. Então, eles estavam sempre se mudando. Apesar dos aparentes poderes, digamos assim, Fofinho também tinha as experiências básicas de um médium inexperiente.
Sabe como é, né? Interior, mata, alguma aparição surgia de vez em quando. E essa que eu vou falar é a que me arrepia toda. Certa vez, quando ele tinha por volta de uns 8 ou 9 anos de idade, eles foram para uma pequena cidade na beira de um rio que era caminho do próximo destino deles. A família estava de picape, esperando a balsa para atravessar e seguir viagem. Era noite, talvez umas 9 horas. Eles estavam em um trapiche de madeira. O que é um trapiche, gente? Não sei o que é isso, mas seria... Não sei o que é trapiche. Desculpe, gente, mas eu não sei o que é. Se vocês souberem aí. Era noite, talvez umas 9 horas da noite. Eles estavam em um trapiche de madeira, olhando a noite. Na beira do rio... Aí na beira do rio, assim como em todas as comunidades ribeirinhas daqui, há sempre uma passarela de madeira que interliga as casas da comunidade. Ah, tá. Fofinho estava em silêncio, observando tudo, como sempre fazia, e percebeu em cima daquela passarela uma estranha neblina que se levantava. O que era incomum, pois a noite estava quente, não tinha neblina. Ele continuou olhando, até que do nada surgiram luzes de velas, dezenas delas, em meio àquela neblina. E logo em seguida, as silhuetas de várias pessoas segurando velas e o encarando fixamente nos olhos. Na hora ele percebeu que aquilo não era normal, não, e sua cabeça começou a latejar muito. Ele se virou para o padrasto e disse o que estava vendo, apontando para onde estavam todas aquelas pessoas, cerca de... Ai, gente, eu vou espirrar, peraí. Perdão, espirrei, passou, agora vamos, espero, né? Ele apontou para onde ele estava vendo aquelas pessoas, que era a cerca de uns 300 metros de distância deles. O padrasto dele, muito sério, explicou que ali, onde estavam aquelas aparições, antes era uma igreja. E numa noite, durante uma missa, ela pegou fogo, matando todos que estavam lá dentro naquela hora. E o que ele estava vendo era provavelmente as almas daquelas pessoas. Uma igreja nova tinha sido construída no lugar anos mais tarde. Uma igreja nova, acho que foi construída, né? Anos mais tarde, naquele mesmo lugar. Fofinho, assustado ao compreender do que se tratava aquilo, reclamou da dor de cabeça. E o padrasto o instruiu a ir até a igreja e rezar o Pai Nosso até a dor passar. Assim ele fez. Mas mesmo que rezasse, sua cabeça doía mais e mais. E só passou quando eles atravessaram o rio. Ele voltou lá algumas semanas depois, porém, nada de anormal aconteceu mais. Obrigada, Ana, por ser sempre uma pessoa maravilhosa. Um beijo para você, para sua família e para todos que assistem o canal. Prometo enviar mais relatos. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. E, gente, não é incomum, né, ter relatos de aparições de procissões inteiras. Mas nem sempre, nesse caso, realmente as pessoas parece que, né, elas morreram ali, várias dentro da igreja. Gente, credo. Mas outros relatos de procissões, como aquelas procissões que passam na época de quaresma, de finados, não sei, né, pelas ruas das cidades, seriam o quê? Espíritos de devotos que estão trabalhando do lado de lá ainda, sei lá, ou fazendo o que eles costumavam fazer enquanto eram vivos. Se alguém tiver uma explicação para essas procissões fantasma, escreve pra gente. Pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.